Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus capítulo 28, dos versículos 8 ao 15. E aqui algumas mulheres vão até o sepulcro e elas tinham medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos, dar a notícia de que o sepulcro estava vazio. Elas encontram Jesus e ele fala para que elas fiquem alegres e para que não tivessem medo e fossem anunciar aos irmãos, aos discípulos, enfim, o que tinha acontecido e para que fossem até a Galileia, porque lá haveria um encontro com Jesus. Essas mulheres partiram, contaram aos discípulos e alguns guardas do túmulo comunicaram aos sacerdotes que Jesus havia sumido. Esses sacerdotes e anciãos, sumos sacerdotes, líderes judaicos do povo judeu, dão uma grande soma de dinheiro para eles, para que eles mentissem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. E aí, esses soldados pegam o dinheiro e agem conforme as instruções. Esse boato se espalhou entre os judeus e, inclusive, é algo que ficou marcado ali, essa mentira, de que Jesus havia ficado morto, mas os seus discípulos tinham roubado o seu corpo. Mas é interessante que Jesus fala para elas, olha, vão e anunciem. E elas estavam com medo. E o medo que elas tinham estava fechando elas em si mesmas. Assim como acontece conosco. Muitas vezes nós não agimos por medo, nós deixamos de fazer algo por medo, nós deixamos de falar algo por medo. Medo do que os outros vão pensar, medo do futuro, do que pode acontecer, medo, enfim, de algum tipo de perda material ou uma perda de amizade. Mas, por outro lado, Jesus nos faz sair e o movimento dele não é para dentro de nós, mas é para fora. Tanto que durante a sua vida ele fala sobre compartilhar, sobre servir, sobre mudar a realidade em que se está inserido. Então ele faz com que nós saiamos de nós mesmos e nos envie ao encontro de outras pessoas. E aí está o remédio para a solidão, para o sofrimento, para problemas que muitas pessoas têm. Nós podemos achar e pensar que não somos capazes, mas que nós pensemos cada um consigo mesmo. Aquelas mulheres não eram talvez as mais adequadas ou as mais preparadas para anunciar a volta de Jesus, o seu ressurgimento, que ele estava ressuscitado. Mas Deus não se preocupa com isso. Ele apenas quer que nós saiamos e o anunciemos. Sair e anunciar. Esse é o movimento que nós devemos fazer. Servir, ajudar, ir de encontro ao outro. Nós não devemos guardar para nós a alegria que temos com a Páscoa. No último sábado nós fizemos um evangelismo aqui na Ibrave. E esse evangelismo vai de encontro justamente com essa palavra. É sair, é fazer, é criar movimento, é ser um organismo vivo. A igreja não nasceu para ser algo engessado, parado, fechado em si mesma, que faz os seus eventos, as suas atividades e vive só ali como uma sociedade fechada, uma patota. A igreja é uma comunidade aberta e nós devemos ser alegres e levar essa alegria às pessoas e convidar essas pessoas para que façam parte dessa comunidade. Fazer com que essa placa, esse nome seja conhecido, e aí cada um que pense em sua própria igreja, para que as pessoas possam olhar e falar, puxa, eu quero ir lá conhecer, eu quero fazer parte, eu quero ver o que esse pessoal tem de tão diferente. A alegria de Cristo ela é fortalecida com a doação de cada um. Essa alegria se multiplica através da partilha. É a partilha de tempo, é a partilha de dom, é a partilha de talentos, é a partilha do sorriso, é a partilha de acompanhar a pessoa, é a partilha de estar junto no momento difícil, no momento de alegria. Ou seja, é viver em comunidade. Viver em comunidade é multiplicar, é partilhar, é doar. Então, quando nós nos abrimos e levamos o evangelho para fora da igreja, o nosso coração ao mesmo tempo se dilata e supera qualquer tipo de medo. Eu desafio você a conversar com qualquer uma das pessoas que saíram às ruas no último sábado, aqui no Tremembé, pessoas da Ibrave, e participaram desse evangelismo. E eu tenho certeza que cada uma delas vai falar justamente isso para você, que foram momentos bons, que foi uma alegria diferente, que servir o outro
que fazer algo para Deus é criar sentido para a vida, é dar sentido à vida. E isso é vencer o medo, de certa forma. Muitos às vezes ficam preocupados, mas como vai ser quando chegar no momento, se eu tiver que conversar com alguém, se tiver que acontecer alguma coisa, enfim. Mas a alegria, o coração se dilata de tal forma, a partilha, a multiplicação, ela é tão contagiante que ela começa transformando nós por dentro. Antes de chegar no outro e transformar o outro, ela nos transforma a nós mesmos internamente. Então, que a partir desse evangelho de hoje, nós possamos conhecer esse segredo. O segredo de anunciar Cristo para vencer o medo. O segredo de anunciar Cristo através da comunidade, nos doando, multiplicando, partilhando, para que a nossa vida seja uma vida recheada de sentido. Para que nós possamos fazer com que mais pessoas conheçam a alegria, o que é fazer parte da família de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.